Impactante. Milionário descobre segredo surpreendente enquanto faxineira carrega sua filha. Lucas, um milionário de São Paulo, estava acostumado a deslizar pelas ruas da cidade em seu carro luxuoso, o brilho do sol refletindo na pintura metálica. Ele colecionava conquistas materiais, mas a verdadeira essência da vida parecia estar sempre a quilômetros de distância. Enquanto ele se perdia em reuniões e eventos sociais, Maria seguia sua rotina, uma faxineira que sabia o valor de cada passo dado. Com Ana, sua filha de 7 anos, nos braços, atravessava as calçadas repletas de buracos, sonhando em dar um futuro melhor para a garota. Cada passo era uma batalha travada contra o cansaço, mas a esperança resplandecia em seu olhar. Certa manhã, em uma visita à sua empresa, Lucas se deparou com um momento inusitado. Uma cena que nunca havia imaginado em seu mundo de riqueza. Um cliente, um homem imponente, desmoronou em plena recepção. Maria, que passava por ali com um estralo para limpar, se lançou para ajudá-lo. Mas a pressa fez tropeçar e cair, torcendo o pé. O som do corpo caindo ecoou como um trovão no salão. Lucas se aproximou rapidamente, um impulso quase instintivo. Ao ajudar Maria a se levantar, seus olhos se encontraram. Naquele instante mágico, ele sentiu algo que não conseguia nomear. Era uma conexão verdadeira, um sensível emaranhado de vidas tão distintas. Maria, em meio à dor, não hesitou em compartilhar um pedaço de sua história. Eu só quero que minha Ana tenha oportunidades, que seja alguém melhor do que eu, disse, com uma determinação que fazia o coração de Lucas acelerar. Ele nunca tinha escutado palavras tão simples e poderosas. Cada verso da vida dela reverberava em sua mente, como se fosse uma canção que ele não sabia que precisava ouvir. Enquanto os dias passavam, uma amizade improvável nasceu. Lucas contava sobre as vitórias nas negociações e as cifras astronômicas que ganhava, mas Maria trazia à luz a realidade que o cercava, como um farol iluminando o caminho. Ela falava sobre as festas da comunidade, os sorrisos improvisados e a coragem de quem luta todo dia. O olhar de Lucas se iluminava. Ele reconhecia um lado da humanidade que lhe havia passado despercebido, uma beleza crua nas histórias de superação. Mas, ao decidir investir em um projeto social voltado para ajudar pessoas como Maria, Lucas enfrentou um dilema. Os murmúrios de seus colegas surgiram como uma tempestade. Por que ele se preocupa com a vida deles? Isso não é seu papel. As palavras o atingiam como facas. A confiança balançava, mas a força que Maria emanava permanecia em sua mente. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A amizade entre Lucas e Maria estava se aprofundando, e ele começou a compreender que a essência da vida não estava na acumulação de bens, mas nos laços que se formavam. Contudo, a pressão de seu círculo social o deixava em conflito. Estaria ele fazendo a coisa certa? Ouvindo a voz de sua consciência e sentindo o peso das críticas, Lucas se viu diante de uma decisão crucial em uma reunião. Enquanto enfrentava seus colegas, o olhar determinado, um questionamento pulsava dentro dele. Nessa hora, uma revelação de Maria pairava no ar, um segredo guardado profundamente, e ele não sabia se estava pronto para entendê-lo. No próximo encontro, a vida de ambos estava prestes a mudar para sempre. O coração de Maria batia forte, ansiosa por derrubar as barreiras que a separavam de Lucas. O que aconteceria agora? Naquela semana decisiva, Lucas sentia o peso de cada passo que dava em direção à sala de reuniões. O ambiente estava carregado de tensão, riquezas e jargões que pareciam distantes da realidade que começava a sentir através de Maria. Ele olhou em volta, observando seus colegas, todos com suas expressões cínicas e críticas afiadas. As vozes ecoavam em sua cabeça: ele vai se arruinar, o que ele pensa que está fazendo? Mas havia algo dentro dele que pulsava, mais forte que todas as dúvidas. Era uma certeza:
um desejo de mudança. Enquanto isso, Maria também enfrentava desafios em sua vida. O dia a dia não era fácil. Depois de um turno intenso limpando um escritório, ela chegava em casa extenuada, com o pé ainda inchado da queda. Contudo, ao ver Ana desenhando no chão da pequena sala, um sorriso brotava automaticamente. A pequena era seu mundo. Cada rabisco no papel era uma casinha, uma possibilidade, uma esperança. Maria sonhava em dar à filha um futuro sem as limitações que a vida lhe impôs. Mas com o tempo passando e as contas se acumulando, a dúvida começava a corroer sua determinação. Naquela noite, Maria decidiu que precisava falar com Lucas. Sabia que havia algo que ele precisava entender sobre sua vida, algo que, se revelado, poderia unir ainda mais seus mundos. Era um segredo guardado com carinho, um capítulo que ela não compartilhara até então. Então, enquanto segurava a mão de Ana e a levava para a cama, ela soprou um beijo de boa noite e preparou-se para o encontro. Os dois se encontraram no parque onde começaram a construir sua amizade. O luar dançava nas folhas das árvores, e a brisa da noite trazia um frescor revigorante. Maria estava nervosa, mas disposta a abrir seu coração. Lucas olhou nos olhos dela, buscando entender o que a movia. E foi nesse momento que Maria falou: Lucas, preciso te contar sobre meu passado. A verdade é que eu não sou apenas uma faxineira. As palavras dela cortaram o ar. Lucas sentiu um frio na barriga e a própria história de Maria começou a se desenrolar em sua mente. Ela explicou que antes, já teve sonhos grandiosos, até trabalhará em uma empresa de propaganda. Era cheia de esperanças até que a vida me empurrou para este caminho, disse, a voz embargada. Constrangida por seus sentimentos, Maria continuou: eu fui afastada do meu sonho por conta de uma escolha errada, uma escolha que custou tudo. E agora, só quero que a Ana tenha o que eu não consegui. Lucas ficou em silêncio, absorvendo cada palavra. O peso da história dela ecoava em seu próprio dilema, até onde ele iria para ajudar quem precisava. O propósito por trás do projeto social surgia em sua mente como uma luz. Agora parecia mais do que uma ideia, era uma chance de redimir não só a vida de Maria e Ana, mas talvez a sua própria. Ao mesmo tempo, a coragem de Maria o inspirava. Ele sentiu que não podia mais se deixar levar pelo medo da opinião dos outros. Havia algo mais importante em jogo. O desejo de mudança não era apenas sobre ajudar uma mulher e sua filha, mas sim sobre um novo significado para sua vida. Quando seus olhares se encontraram novamente, a cumplicidade estava ali, mas também havia um desafio pairando no ar. O segredo que Maria guardara tanto tempo agora poderia afetar não apenas seu futuro, mas o de Lucas. Estavam em um ponto de virada. Agora eu tenho uma decisão a fazer e preciso da sua ajuda, disse ele, o coração pulsando no peito. E antes que pudesse responder, um ruído estrondoso interrompeu a conversa. Um carro em alta velocidade passou zunindo, quase atropelando os dois, fazendo-os dar um passo para trás. Um misto de adrenalina e incerteza tomou a cena. O que seria aquela interrupção senão um sinal do destino? O olhar de Maria se encheu de preocupação. O que mais poderia acontecer naquela noite que já estava mudando suas vidas para sempre? A adrenalina ainda pulsava no ar quando Maria e Lucas finalmente conseguiram processar o que havia acontecido. O carro acelerou em direção à rua e as luzes se afastaram, deixando a escuridão novamente envolvê-los. A tensão do momento rapidamente deu lugar a uma nova preocupação. Você está bem? Lucas perguntou, a voz saindo mais preocupada do que pretendia. Ele via o medo nos olhos de Maria, refletindo um mundo que ela lutava para proteger. Ela balançou a cabeça, tentando se recompor. Sim, só foi um susto. O tremor levemente perceptível em suas mãos revelava que o choque ainda não tinha passado. Vamos sentar um pouco, sugeriu ele, guiando-a até um banco próximo. Queria criar um espaço seguro, um momento onde poderiam conversar sem interrupções. Enquanto se acomodavam, o silêncio que se seguiu foi preenchido pelas batidas de seus corações. Lucas pensava no que ouvirá e no que precisaria fazer. A história de Maria havia balançado suas convicções, mas agora seu coração estava decidido a levá-los por um novo caminho. Seria este o momento que mudaria as vidas deles para sempre? Ele estava preparado para isso. Os olhos dela brilhavam à luz da lua enquanto continuava. Lucas, eu nunca compartilhei isso com ninguém antes.
É difícil abrir a ferida do passado, mas você precisa entender que cada escolha que fiz foi pensando na Ana. Ele escutava com atenção. Não era apenas uma história sobre erros e desilusões, mas sobre amor incondicional, uma força que moldava cada pensamento e cada ação de Maria. Eu não queria que ela sentisse o peso de minhas decisões. Queria que ela acreditasse nos sonhos. E agora, com esse projeto, eu sinto que talvez ainda haja uma chance. Lucas afirmou, sua voz firme. Nós podemos fazer isso juntos. Um projeto que inspire e mude vidas, que realmente conte a história de pessoas como você e Ana. Os olhos de Maria brilharam com uma centelha de esperança. Mas havia algo mais profundo ali, um levante do que havia guardado. Eu tenho medo, Lucas. Medo que a Ana não tenha um futuro melhor, medo de que tudo isso acabe antes mesmo de começar. Você não está sozinha nessa, ele respondeu, segurando a mão dela com força. Eu prometo que estarei ao seu lado. Hoje, amanhã e sempre. Esse toque acolhedor, caloroso, fez com que Maria tomasse coragem. Havia uma nova determinação entre eles, uma conexão que precisava ser explorada. A conversa mudava de tom, como se já não houvesse mais espaço para dúvidas. E se a verdade que me impediu de seguir em frente também for o que me segurou aqui, com você? Maria murmurou, sua mente fervilhando com possibilidades. Estou pronta para ir além, mas não sei o que me espera. E se eu falhar novamente? Se falharmos, nós tentamos de novo. E se o medo voltar, enfrentamos juntos. Não há jornada sem desafios, Lucas respondeu, suas palavras fortes como aço. Então, algo no ar mudou novamente. Os olhares deles se encontraram e, pela primeira vez, não era apenas uma questão de apoio. Havia uma promessa não verbalizada, uma vontade de que seus caminhos se entrelaçassem de forma mais profunda. Nesse instante carregado de transformação, um grupo de jovens passou correndo ao lado, rindo e fazendo barulho. Um deles, sem querer, deixou cair um papel. Lucas o apanhou e viu que era um folheto de uma exposição de arte. A visão daquelas imagens vibrantes despertou algo no fundo de sua mente. Maria, isso pode ser um sinal, ele disse, segurando o folheto como se fosse a solução para um enigma. Talvez devêssemos fazer uma apresentação sobre seu trabalho, sua história. Isso poderia ser um grande começo para o projeto. Mas antes que ela pudesse responder, um novo barulho ecoou pela noite. Um grito cortante surgiu de algum lugar nas sombras do parque, fazendo seus corações acelerarem. Instintivamente, os dois se levantaram. O medo se intensificou. O que estava se desenrolando diante deles poderia mudar tudo novamente. O grito parecia ecoar, uma onda de desespero atravessando o ar ao redor deles. Maria e Lucas trocaram olhares, o peso da incerteza pesando em seus peitos. O que foi isso? Maria sussurrou, sua voz vacilando. O som de risadas que antes preenchia o parque agora havia se dissipado, deixando um silêncio opressivo. Vamos conferir, Lucas decidiu, a determinação tingindo suas palavras. Ele puxou Maria pela mão e juntos se dirigiram para a direção do grito, as sombras se adensando ao redor deles. A cada passo, o coração deles parecia ecoar em uníssono, ou talvez estivesse mais próximo da ressonância de um tambor acelerado. Ao chegarem mais perto, um grupo de pessoas se aglomerava ao redor de uma jovem caída no chão. A expressão de terror em seu rosto, cercado pela escuridão, era inconfundível. Socorro! Outra voz gritou, desta vez uma mulher, que parecia ser a irmã da jovem. Ela não consegue se levantar. Maria, por um instinto visceral, sentiu uma conexão com a situação. Lembrou-se de momentos em que sua própria vulnerabilidade havia estado exposta. Sem hesitar, ela se aproximou do grupo. O que aconteceu? Ela perguntou, tentando obter respostas. Ela estava andando de bicicleta e caiu. Parece que se machucou, alguém explicou, a voz trêmula. Maria se abaixou, avaliando a jovem que estava sentada no chão, a expressão de dor estampada em seu rosto. Lucas se aproximou, justapondo-se à força que ela emanava, pronto para ajudar. Você consegue ficar em pé? Ele perguntou suavemente, olhando nos olhos dela. A jovem balançou a cabeça, lágrimas brotando enquanto tentava se levantar. Maria tomou a frente,
oferecendo apoio, seus instintos maternais aflorando. O toque da mão dela segurando a dela trouxe um pouco de calma. Vou te ajudar, tá? Respira fundo, vamos fazer isso juntas, Maria incentivou. A jovem assentiu, e quase como se o universo estivesse alinhado, Maria sentiu que poderia, por um instante, ser a fortaleza que ela mesma havia procurado em seus próprios momentos de fraqueza. Ao levantá-la devagar, ela sentiu um calor subindo pela espinha, uma onda de propósito que a envolveu. Enquanto isso, Lucas verificava se havia algum produto ou ajuda médica nas redondezas. O barulho de sirenes começou a ecoar ao longe, pressagiando a chegada de socorro. Mas Maria não queria esperar, ela se lembrou de Ana, de como, em situações difíceis, sempre havia uma saída. Você é forte, não desista, ela sussurrou para a jovem, como um mantra de esperança. Quando a vítima estava quase em pé, um rapaz no grupo se aproximou, olhando para Maria com admiração. Você foi incrível. Nunca vi alguém agir assim, ele disse, sem esconder a emoção. Lucas observou a interação, sentindo algo dentro dele se agitar, uma mistura de orgulho e uma nova perspectiva sobre o que Maria realmente era. Mas a atmosfera não demorou a mudar. De repente, o grupo começou a se dispersar, e um homem, visivelmente alterado, começou a gritar. O que estão fazendo aqui? Vocês não podem ficar! A tensão disparou mais uma vez, as palavras carregadas de um sentimento possessivo. O olhar de Maria encontrou o de Lucas. Isso podia acabar mal. Precisamos sair daqui, Lucas sussurrou, puxando-a em direção à saída. Mas Maria hesitou, seu olhar fixo em direção ao homem exaltado. Ela não sabia por quê, mas uma chama de coragem começou a crescer dentro dela. E se esta fosse a oportunidade que esperava para não só mudar sua vida, mas também a de outros? E se ela começou, a voz firme? E se, em vez de fugir, pudéssemos usar isso como um chamado para a mudança? Ninguém deveria ser deixado para trás. Isso pode ser um divisor de águas. O coração batendo forte, Maria se preparou para enfrentar o homem. Lucas ficou parado, uma mistura de alarmado e admirado tomando conta dele. O que aconteceria a seguir poderia moldar muito mais que somente suas vidas. O homem, com os olhos faiscando de raiva, avançou em direção a eles. Maria podia sentir a tensão no ar, um peso que tornava a atmosfera visceral. O que ela estava prestes a fazer a aterrorizava, mas havia algo mais profundo que a impulsionava. A jovem caída no chão. A irmã dela chorando. Era hora de não se calar. Sir, por favor, ela precisa de ajuda. Maria gritou, segurando firme a mão da jovem. O homem parou, um olhar confuso cruzou seu rosto, enquanto ele piscava lentamente, como se testasse a própria realidade. Vocês não têm nada a ver com isso. Saiam, sua voz soava rouca, quase um rugido, e o grupo ao redor começava a olhar em sua direção, inquieto. Veja bem, nós estamos aqui para ajudar. Lucas tentou intervir, mas Maria sabia que era ela quem precisava falar. Era a sua vez de assumir o controle, de transformar aquela situação. Escute, Maria começou, o coração batendo descontrolado. Você pode não acreditar em nós, mas a sua irmã precisa de socorro, e devemos ser a voz dela agora. Temos que agir, e a sua raiva não vai ajudar ninguém. Maria pôde notar a hesitação nos olhos do homem. Ele parecia uma tempestade prestes a desabar, mas ao mesmo tempo, havia uma centelha de dúvida. O desejo de proteger alguém tão próximo o estava consumindo, mas sua fúria o afastava da verdade. A jovem, vendo Maria pegar coragem, resolveu arriscar. Por favor, me ajudem. Eu só quero voltar a andar. Sua voz rompeu com a insegurança, mas as lágrimas escorriam em seu rosto. O homem respirou fundo, um suspiro pesado que parecia sustentar toda a desordem que envolvia seu emocional. Um conflito interno, como numa batalha silenciosa, se desenrolava diante dos olhos de Maria. Quando ele moveu a cabeça lentamente, uma fração de um segundo foi o suficiente para que todos ao redor contivessem a respiração. Foi então que uma sirene soou mais perto. O eco da polícia se aproximando começou a acalmar os ânimos. O homem olhou para trás, inseguro, e Maria viu um vislumbre de fragilidade em sua postura. Fique aqui.
Ele gritou para a jovem, antes de se virar e correr na direção do som, desaparecendo no meio da multidão. O silêncio que se estabeleceu em seus passos ecoou de forma ainda mais profunda. Maria se sentiu aflita, um misto de alívio e insegurança tomou conta de seu ser. O homem fora uma barreira, mas agora era como se um alçapão tivesse se aberto. Uma oportunidade estava ali, e Maria não podia deixar passar. Ela virou-se para Lucas, seu olhar determinado. Precisamos fazer algo. Essa situação não pode acabar assim. Não apenas para ela, mas para todos que se sentem abandonados. Lucas piscou, reconhecendo a gravidade de suas palavras. O que você pretende fazer? Não sabemos nem como ajudar direito. O olhar dele se despedia de dúvidas, encontrando o primeiro vislumbre da esperança em Maria. Maria sorriu, um sorriso contagiante que iluminou seu semblante. Então vamos aprender. Juntos. Podemos ajudar a fazer uma mudança real. Isso tudo foi apenas o começo. Eles se aglomeraram em torno da jovem, que a essa altura estava sendo amparada por outras pessoas. Maria sentiu a força de sua decisão crescer, quase como uma chama inextinguível. A mudança começaria ali. Mas antes que pudesse aprofundar seu pensamento, ouviu a voz do homem gaguejando, retornando. O que vocês estão fazendo? A tensão voltava a pairar. Todas as esperanças e medos estavam novamente em jogo, e Maria percebeu que o verdadeiro desafio estava apenas começando. Como transformar aquele homem em uma aliança, quando tudo o que ele conhecia era a defesa e a raiva? O desafio estava diante deles. E, com os passos de um novo capítulo se formando, Maria se preparou para enfrentar não apenas os seus medos, mas também a possibilidade de criar um futuro melhor. O que ela não sabia era que nem tudo seria fácil, e que nem tudo que brilhava era ouro. Maria sentiu o chão se mover sob seus pés quando o homem se aproximou mais uma vez. A intensidade em seu olhar parecia capaz de perfurar o ar ao redor. Ela se lembrou da jovem no chão e da determinação que crescia dentro dela. Precisavam encontrar um jeito de conectar-se com aquele homem. Escuta. Maria começou, quase implorando. Estamos aqui para ajudar sua irmã. Olhe para ela. Ela precisa de você. Sua voz atravessava a distância entre o medo e a esperança, como uma ponte que ligava os corações aflitos. Lucas, ao lado dela, sentiu a urgência e reforçou. Vamos ser a força dela. Juntos, podemos fazer algo significativo. O homem hesitou, um conflito evidente em seu rosto. Maria notou como ele ainda respirava de forma irregular, sua fúria se misturando a algo mais profundo. Era dor. Era amor. Era simplesmente o que ele temia perder. O que mais poderia ser? Agora, mais do que nunca, ela entendia que a raiva era muitas vezes um reflexo da fragilidade. Você não está sozinho. Nós sabemos como é se sentir impotente e perdido, Maria disse, sua voz firme, mas suave. O homem desviou o olhar da jovem e encontrou os olhos de Maria, buscando uma resposta, como se pedisse um sinal de que havia esperança. Ela é tudo que eu tenho, ele murmurou, quase como uma confissão. A luta em seu semblante começava a se dissolver. Maria poderia ver a barreira sendo quebrada, uma rachadura na parede que ele construiu ao longo dos anos. A empatia deveria guiá-los. E nós queremos ajudar. Todos nós precisamos de alguém em algum momento, especialmente quando tudo parece escuro. As palavras de Maria ecoaram em um silêncio tenso. Sorrindo, ela prosseguiu, ela merece uma chance, e você também. As lágrimas nos olhos dele começaram a reluzir, e a raiva que antes dominava sua expressão agora cedia espaço para uma vulnerabilidade crua. Por um breve momento, o peso do mundo parecia levitar. Lucas deu um passo à frente, seguia a linha de raciocínio. Se você permitir, podemos cuidar dela. Isso não apenas ajudará sua irmã, mas pode te libertar também. Não é um sinal de fraqueza, é de força. O homem piscou algumas vezes, a luta interna se transformando em um conflito de emoções. A raiva ainda estava presente, mas a visão de sua irmã, agora cercada por pessoas que se importavam, o incentivava a repensar tudo. Ok, ele finalmente disse, sua voz quase um sussurro.
O que vocês vão fazer? Como podem ajudar? Com essa pergunta, o gelo começou a derreter. Era o primeiro passo para a construção de uma nova amizade, possivelmente, um vínculo que poderia trazer transformação. Maria respirou fundo, alimentando a chama de esperança que a atravessava. Vamos trazer a ajuda que ela precisa. Não só uma ajuda médica, mas toda a solidariedade que conseguimos reunir. Ela olhou para a jovem. Você quer que ele fique com você? A jovem assentiu, um pequeno sorriso quebrando sua expressão angustiada. O homem a observava com olhos que agora pareciam buscar um novo significado. As peças do quebra-cabeça emocional estavam começando a se juntar, e ali, no meio daquela confusão, Maria sentiu um presságio. Podia ser o início de algo grande. Mas, antes que pudesse aprofundar seu pensamento, uma voz afastada se fez ouvir. Nós não temos tempo a perder. O grito viera da multidão, e a revelação de que a ajuda era um caminho complicado se abateu sobre eles como uma sombra. Maria percebia que o tempo corria. A jornada estava apenas começando, e ainda havia desafios pela frente. Com o coração batendo acelerado, ela se preparou para lutar por sua causa. A pergunta que ecoava na mente de todos estava clara: quais seriam os verdadeiros sacrifícios que precisariam ser feitos para realizar essa transformação? O ar estava pesado e as sombras pareciam se alongar, como se refletissem a tensão que se acumulava. Maria conseguiu perceber que a urgência não estava apenas na situação da jovem, mas na ansiedade coletiva que pulsava ao seu redor. O tumulto na multidão começava a se intensificar. Gritos de desespero e uma sensação de caos que era difícil de ignorar. Vamos, precisamos agir! Lucas exclamou, chamando todos ao seu redor para se envolverem. Alguém precisa ir buscar um médico. Maria, você fica aqui com ele e a irmã. Maria confirmou com um aceno, sua mente já traçava um plano. A cada segundo que passava, sentia um peso maior nos ombros. Era essencial que eles encontrassem ajuda rapidamente. O homem, que antes parecia uma tempestade de emoções, agora estava completamente focado na irmã. Lentamente, ele se ajoelhou ao lado dela, sua mão tremia enquanto buscava tocar seu rosto. Desculpa, irmã, eu não sabia que isso ia acontecer. Por favor, segura firme. Ele a olhou com uma mistura de amor e dor, e foi como se aquela conexão estivesse erguendo uma nova fortaleza dentro dele. Maria se afastou um pouco, mas ainda mantendo-se alerta. Fazia questão de que ele não sentisse a solidão novamente. A busca por ajuda se intensificou, e ela ficou atenta a cada movimento. Logo, um grupo começou a se organizar para correr atrás de um médico. Entre os murmúrios, ela escutou fragmentos de conversas. Alguém mencionou um telefone que não funcionava. Outro dizia que não havia ambulâncias disponíveis. A esperança parecia escapar como areia entre os dedos. Vamos! Eu vou com vocês! Maria decidiu juntar-se a eles, mas quando virou-se para o homem, ele a pegou pelo braço, com um olhar que misturava pedido e gratidão. Por favor, fica com ela. Eu não posso deixar a minha irmã sozinha. O pedido dele fez com que ela sentisse, segurando a mão dele por um momento antes de soltá-la. A jornada até o telefone público poderia levar mais tempo do que o esperado e cada segundo contava. No que posso ajudar? Maria ofereceu-se. Ela estava decidida não só a assistir, mas a criar um espaço seguro para que o homem pudesse finalmente libertar a dor de anos. Converse com ela, diga o que você sente. Ela precisa saber que você está aqui. Os olhos do homem brilharam, e ele começou a murmurar palavras de amor e apoio, relembrando memórias felizes entre eles. As lágrimas escorriam, agora um misto de preocupação e esperança. Cada frase que ele pronunciava parecia levantar uma barreira invisível, permitindo que a luz do amor penetrasse. Mais forte, mais forte. Maria incentivava, suas próprias emoções transbordando. Era como se o ar ao redor começasse a brilhar com a sinceridade daquela conexão. Os gritos e as pressões externas pareciam distantes. Agora existia apenas aquele momento entre eles, a luta compartilhada. Ainda assim, uma parte dela tremia diante do desconhecido. Quando a ajuda finalmente chegaria?
O que aconteceria se não conseguissem salvar a menina? De repente, um grito cortou o silêncio, trazendo todos de volta à dura realidade. Ela não está respirando. Voltou-se um frenesi na multidão. Maria sentiu seu coração acelerar novamente. Não! Não é possível! O homem se levantou abruptamente, os olhos transbordando terror. Maria tentou acalmá-lo, mas a apreensão era palpável. Em um instante, o que parecia uma saída penosa se transformou em uma batalha pela vida. Fica comigo! Maria gritou, na tentativa de trazer algum foco ao desespero do homem. Nós não vamos desistir agora! Mas a multidão se dispersou, e a busca por uma solução otimista parecia distante. Onde estavam os médicos? As sirenes? Um novo a cada segundo? Maria olhou em volta, buscando um sinal de esperança, mas o medo começou a dominar enquanto o homem segurava a irmã. Um aviso ecoou em sua mente. O que ela e Lucas poderiam fazer em um momento tão crítico? A luta só estava começando, e as verdadeiras respostas poderiam levar todos eles a um caminho que nem imaginavam. Precisamos fazer algo radical, murmurou Maria, sua mente fervilhando de ideias. Mas o que seria? Ela respirou fundo, reunindo coragem diante do abismo. Era hora de agir, e o destino deles poderia mudar a qualquer momento. Maria sentiu a adrenalina subir. Uma ideia começou a tomar forma em sua mente, mas era arriscada. E se fizermos algo fora do comum? Pensou, olhando para o homem e sua irmã. Poderiam não ter o luxuoso tempo que precisavam, mas sua determinação poderia abrir um caminho inesperado. Ela olhou para o homem, que agora estava paralisado pelo medo. Preste atenção, nós precisamos agir imediatamente. Você se lembra do que aprendeu em primeiros socorros? O homem balançou a cabeça, ainda atordoado. Então vamos usar isso. Se não temos um médico aqui, podemos tentar algo. Você consegue me ajudar? Ele olhou para ela, seus olhos carregados de uma mistura de hesitação e necessidade. Sim, eu quero fazer algo. Ótimo! Maria disse, o brilho de esperança reluzindo em seu olhar. Vamos lá. Primeiro, mantenha a irmã dela calma. Fale com ela, isso ajuda a estabilizar a respiração. Enquanto o homem se concentrava em sua irmã, Maria olhou para a multidão, buscando alguém que pudesse ajudar. Alguém tem um celular? Ou sabe o que fazer em emergências? Gritou, a voz firme, apesar do terror que pulsava dentro dela. Um homem alto na multidão ergueu a mão. Eu tenho. Posso incluir os números de emergência. Ele aproximou-se, mas antes que pudesse discar, Maria o interrompeu. Espere. Se apressarmos com algo, talvez possamos fazer a recuperação dela até a ajuda chegar, disse ela, enquanto decidia encorajar todos ao redor a se unirem. Vamos, precisamos de um espaço. Alguém traga qualquer coisa que possa servir como maca. A multidão começou a entrar em ação, formando um mini-comitê improvisado. As vozes subiam, mas Maria se manteve firme no foco. A irmã ainda estava sem respirar, e eles precisavam ser rápidos. Você, homem de olhos bonitos. Me ajuda a levantar aqui, ela pediu a um adolescente que se aproximara. Ele se aproximou rapidamente e Maria fez uma série de instruções. Assim que encontraram uma tábua de madeira, a ergueram com cuidado, formando uma base que poderia servir para transferir a menina. Maria voltou ao homem, que mantinha contato com a irmã. Agora é a hora. Vamos precisar que você faça compressões no peito. Eu vou contar. 1, 2, 3. Ela começou a contar em voz alta, e os outros começaram a acompanhar. A energia da multidão começou a mudar, de pânico para uma determinação unida. O homem hesitou, mas então a dor no seu olhar se transformou em foco. Ele fez o que Maria pediu, contando junto com a multidão como se cada compressão tivesse o poder de trazer a irmã de volta. Continue. Você é forte. Maria gritou, firmemente segurando a mão dele, fazendo com que ele sentisse que não estava sozinho. Cada segundo era um desafio, mas a equipe crescia ao redor deles, cada vez mais próxima de um milagre. O tempo parecia se arrastar, a dor e o sofrimento compartilhados pelos presentes cada vez mais palpáveis.
E então, um milagre. A jovem deu um leve suspiro, um movimento involuntário que sacudiu a esperança que todos mantinham. Isso é bom. Continue. Maria gritou, sua voz reverberando na tensão do lugar. Mas assim que todos começaram a comemorar o leve sinal de vida, um novo grito surgiu na multidão. A ambulância chegou. Uma mistura de alívio e ansiedade percorreu os rostos ao redor, mas Maria sabia que o teste final ainda estava por vir. Precisamos manter ela estável até lá, disse um paramédico que chegou, e as instruções começaram a ecoar. Mas a batalha de Maria e do homem estava longe de acabar. E, quando tudo parecia estar se encaminhando para um desfecho positivo, uma nova sombra surgiu no horizonte. O que faria se a irmã dele perdesse a consciência novamente? Se os paramédicos não fizessem nada? E se? Essas perguntas ecoavam em sua mente, sem respostas à vista. A história deles poderia mudar novamente em um instante. O que mais a vida poderia ter reservado? Enquanto aguardavam a chegada da ambulância, o clima mudava. Maria observava a tensão nos rostos das pessoas ao redor. Cada um segurava a respiração, como se a vida da irmã estivesse entrelaçada nos fios invisíveis das emoções coletivas. O homem mantinha a mão na irmã, seus dedos trêmulos, enquanto a compressão do peito se tornava um mantra repetido por todos. Mais um pouco. Respira fundo, você consegue. Maria encorajou, mas sua própria voz tremia. O paramédico começava a avaliar a situação, mas a agonia da incerteza ainda pesava no ar. Isso é fundamental, mas precisamos estabilizá-la para a transferência. Ele olhou para o homem, seus olhos firmes. Continue com as compressões. Você é tudo que ela tem agora. Maria sentiu o peso da responsabilidade. A vida daquela jovem estava em suas mãos e em suas instruções. A multidão que antes estava agitada, parecia agora em uníssono, como um coral que ecoava pelas ruas. Os rostos que se tornaram estranhos nas últimas horas agora soavam familiares. Um grupo, todos conectados pelo mesmo desejo de salvar uma vida. Quando o homem finalmente olhou para ela, seus olhos brilhavam com uma determinação renovada. Vamos, irmã. Você é forte. Ele continuou a pressão, cada movimento ritmado. Maria sentiu que sua energia se unia à dele, inundando aquele espaço pequeno com uma coragem compartilhada. A ambulância finalmente chegou, e as portas se abriram com um baque estrondoso. Os paramédicos desceram com a precisão de quem estava habituado ao caos. Máscara de oxigênio, maçãs, e a movimentação rápida e coordenada. Maria sentiu um alívio, mas lembrou que ainda não era o fim. Ouça, precisamos que você nos ajude a transferi-la, disse um dos paramédicos ao homem. Ele assentiu, fazendo o movimento que parecia automático agora. Mas ao segurá-la, a irmã começou a se agitar novamente, como se sentisse a confusão ao seu redor. A respiração dela tornou-se irregular, e nesse momento, o mundo de Maria desabou. Não, não. Por favor. Maria sussurrou, seu coração acelerado. O que está acontecendo? A angústia no olhar do homem era sufocante, enquanto a irmã parecia flutuar entre a vida e a morte. Pelo amor de Deus, mantenham a calma. O paramédico gritou, ajustando a máscara de oxigênio. Vamos monitorar os sinais. Se ela desmaiar novamente, precisamos estar preparados. E ali estava Maria, no meio daquela extrema vulnerabilidade, sentindo o gosto amargo do medo. O que eles fariam se a irmã não aguentasse? Os rostos ao redor voltaram a se encher de preocupação. Maria olhou para o céu, o azul se misturando com nuvens escuras, como se refletisse a batalha interna que enfrentava. De repente, uma voz se destacou acima do tumulto. Ei, você! Venha aqui! Um homem com um olhar decidido se aproximou, interrompendo a cena que se desenrolava. Você está no controle. O que mais podemos fazer para ajudar? A pergunta ecoou em Maria. O que mais poderia ser feito? Ela se virou para o homem ao seu lado e viu a dúvida em seu olhar. Precisamos de mais ajuda. Precisamos de algo para acalmá-la, algo que possa fazer ela sentir segurança. O desconhecido assentiu, como se entendesse exatamente do que estavam falando.
Deixe comigo. E com isso, ele saiu correndo na direção oposta, a determinação inabalável pintada no rosto. Mas a pergunta ficou ecoando em Maria: e se ele não voltasse a tempo? A vida da irmã dependia de cada segundo e ela sabia que precisaria descobrir uma forma de unir todos, transformando aquela cena de pânico em um verdadeiro milagre coletivo. Enquanto o vento soprava fresquinho, a multidão ainda prendia a respiração. E no horizonte, uma nova sombra chegava. Mas não era a solução que esperavam. O que mais estava prestes a se desenrolar ali? Enquanto o caos se desenrolava, a inquietação tomou conta do coração de Maria. Ela sabia que precisavam fazer algo mais para estabilizar a situação. Pessoal, vamos fazer uma corrente de energia, ela gritou, sua voz firme, apesar da tensão. A ideia era simples, cada um precisaria se conectar de alguma forma, não só com a jovem, mas com todos que estavam ali. Vamos colocar as mãos sobre a pessoa ao nosso lado e enviar força. Cada um de nós tem algo a oferecer. As pessoas ao redor a olharam com surpresa, mas logo as expressões mudaram para determinação. Assim que as mãos se uniram, a energia começou a circular entre eles. Maria se concentrou, sentindo que a esperança se renovava através de cada toque. Agora, vamos repetir em voz alta, juntos somos mais fortes. O som unificado ecoou, reverberando não só nas vozes, mas em seus corações. Cada palavra era uma reafirmação de vida, de força e solidariedade. A jovem começou a respirar mais suavemente, como se sentisse os fluxos positivos que agora a cercavam. O homem olhou para Maria, seus olhos brilhando com um novo propósito. Ela precisa saber que estamos aqui, lutando por ela. Ele se virou para a irmã, puxando forças de um lugar profundo. Por favor, volta para mim. Estamos lutando junto, agora e sempre. Você não está sozinha. Um murmúrio de apoio surgiu em torno deles, enquanto mais e mais pessoas se juntavam à corrente. O desconhecido que havia corrido em busca de algo chegou de volta com um pequeno frasco de água e algumas toalhas. É tudo o que consegui, mas talvez ajude, ele disse, ofegante. Ainda sentindo a energia pulsar, Maria pegou as toalhas e as mergulhou na água, envolvendo-as na jovem. O toque fresco deve ter sido um sinal de alívio, pois ela começou a relaxar. Os olhos do homem brilharam com gratidão, enquanto os paramédicos, agora mais focados, começaram a preparar a jovem para a transferência. Estamos chegando perto. Ela é forte, e nós estamos aqui com ela, um dos paramédicos disse. O homem assentiu, seu olhar preenchido de esperança enquanto seguiam com o protocolo de emergência. As compressões continuavam com o eco da coragem coletiva, como se o mundo inteiro estivesse unindo forças por uma única razão. As sirenes que antes pareciam distantes agora se tornaram muito próximas, com a ambulância finalmente posicionando-se ao lado deles. Um novo grupo de profissionais começou a cuidar da situação, mas Maria percebeu que ainda havia algo mais importante a fazer. Quando a jovem foi cuidadosamente colocada na maca, Maria se aproximou do homem e disse: vocês são tudo que tem um ao outro. Nunca deixem de lutar por isso. O homem a olhou com um misto de estupefação e agradecimento. Obrigada por não desistir dela. Por não desistir da gente, ele respondeu, a voz embargada. Maria sorriu, sabendo que havia feito a diferença, mesmo que em uma pequena parte daquela noite. Enquanto a ambulância partia, levando promessas de esperança e cuidado, Maria e Lucas se entreolharam em um instante de plena compreensão. O que eles tinham construído poderia mudar a vida de muitos. Não era apenas sobre ajudar uma jovem, mas sobre como a solidariedade tinha o poder de transformar comunidades inteiras. Vamos levar isso adiante, Lucas afirmou, a determinação firme em sua voz. Precisamos criar uma rede, algo que conecte pessoas em necessidade, algo que inspire outros a se unirem. Isso não pode ser só uma história passageira. Maria acenou, seu coração transbordando. Sim. Vamos construir algo poderoso. O projeto social não é simplesmente uma ideia, é um chamado para todos que acreditam que podemos ser mais do que apenas quem somos agora. Que existe uma chance. Enquanto caminhavam, de mãos dadas pela rua que antes parecia cheia de estragos, uma nova luz iluminou seus passos.
A satisfação de saber que juntos poderiam provocar mudanças, que haviam tocado muitas vidas em uma única noite, fazia com que seus corações dançassem em sintonia com a esperança renovada. Na esquina, quando o sol começou a surgir no horizonte, ambos sentiram que sua jornada estava apenas começando. Com a determinação e a dedicação um do outro, estavam prontos para enfrentar qualquer adversidade que viesse à frente. O mundo não precisava ser perfeito, mas a intenção de transformá-lo tornaria tudo mais bonito. Maria olhou para Lucas, e com um sorriso largo, falou: "Estamos prontos para a próxima batalha, não estamos?" Ele concordou, o coração cheio. "Sim, estamos juntos nessa." E assim, enquanto o dia nascia, uma nova história começava a ser escrita. Uma história de mudança, de amor, de esperança e, mais importante, de pessoas que se uniram para fazer a diferença. Vamos anotar isso e fazer com que o mundo veja. Vamos inspirar outros. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a continuar. Comente suas reações e sentimentos sobre este final, sua voz importa, e por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.